podemos representar a transformação de uma substância em outra através de uma expressão química, conhecida como equação química. Essa expressão é bem simples e se assemelha a uma equação matemática. Então, numa equação matemática, nós temos o primeiro termo, né? Aqui, por exemplo, representando uma soma, 2 mais 3 igual a 5, né? O resultado dessa soma aqui. Na equação química, ela, de certa forma, é semelhante. Eu tenho o que eu vou chamar de reagentes, que são o que está no meu lado esquerdo. O meu reagente aqui é o gás hidrogênio, mais o gás oxigênio, formando o vapor de água, que vai ser o meu produto. Então, gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio, formando vapor de água. Embora se assemelhem, a interpretação física de uma equação química não é a mesma de uma equação matemática, pois os dois lados da equação química não são iguais. Haja visto as propriedades físicas e químicas distintas de cada um dos seus componentes. Então, eu não posso inverter essa equaçãozinha aqui e dizer que é a mesma reação. Eu não posso inverter essa reação química aqui, ela é diferente dessa, tá certo? Então não é a mesma coisa, certo? Então temos que ter cuidado com isso. Ok, pessoal? Então, outra consideração muito importante das equações químicas é que as quantidades de átomos e de elétrons devem ser iguais em ambos os lados da equação. As equações químicas devem levar em consideração a lei da conservação das massas, que foi proposta no século XVIII por Lomonosov em 1760 e posteriormente por Lavoisier em 1735, quando ficou mais reconhecida na comunidade científica. Isso significa que a mesma quantidade de substâncias presentes nos reagentes deve ser igual à mesma quantidade de substâncias formadas nos produtos. Nesse sentido, dizemos que a equação química precisa ser balanceada. Então, toda equação química precisa ser balanceada. O balanceamento nada mais é do que o ajuste de massa, ou seja, o número de átomos envolvidos na equação, e carga, que são o número de elétrons também envolvidos na equação, certo? Quanto ao número de elétrons, nós iremos falar sobre eles posteriormente, quando tratarmos de reações de transferência de elétrons, as reações de óxido-redução. Então, pessoal, como exemplo de uma equação química balanceada, vamos refazer o nosso primeiro exemplo. O gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio, formando um vapor de água. Como temos aqui, temos nessa equação a representação de uma molécula de hidrogênio, uma molécula de oxigênio, formando uma molécula de água. Muito bonita, por sinal, essa molécula de água. Então, observe que eu tenho
2 átomos de hidrogênio provenientes da minha molécula de gás hidrogênio, 2 átomos de oxigênio provenientes da minha molécula de gás oxigênio, e no meu produto, que é o vapor de água, eu tenho 1 átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Então, eu preciso que a quantidade de átomos dos meus reagentes e dos meus produtos sejam iguais. Então, como é que eu vou fazer isso? O meu átomo de oxigênio excedente aqui, ele simplesmente não pode desaparecer. Então, ele precisa permanecer na equação química com os elementos, com as substâncias que foram apresentadas. Então, a única forma de aparecer outro oxigênio aqui nos meus produtos é através de outra molécula de água. Outra molécula de água também muito bem desenhada. Então, aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Então, a minha quantidade de átomos de oxigênio aqui está ok. Entretanto, ao adicionar mais outra molécula de água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio a mais. Então, agora eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Então, como eu resolvo isso? Adicionando mais uma molécula de gás hidrogênio nos meus reagentes. Então, desta forma, eu tenho a minha equação balanceada, ou seja, a mesma quantidade de átomos presentes nos reagentes igual à mesma quantidade de átomos presentes nos meus produtos. Então, eu posso reescrever essa minha equação química aqui. Então, eu irei reescrever a minha equação química, 2 átomos de hidrogênio, 2 moléculas de hidrogênio, perdão, mais uma molécula de gás oxigênio, formando 2 moléculas de vapor de água, 2H2O. Então, essa minha equação agora ela está balanceada, ou seja, eu tenho 4 átomos de hidrogênio, certo? Então, esse 2 aqui multiplica a minha molécula, a minha fórmula química. Então, eu tenho 2 e 2, 4 hidrogênios. Aqui no meu produto, eu tenho 2 e 2, 4 hidrogênios. Aqui eu tenho 2 oxigênios. Aqui eu tenho, a cada molécula, um oxigênio. Então, esse 2 multiplica essa molécula aqui. Então, eu tenho 2 oxigênios, 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4, e 2 oxigênios, 2 vezes 1, 2. Vou fazer outro exemplo aqui. Eu tenho agora o meu gás nitrogênio reagindo com o meu gás hidrogênio, formando o gás amônia, NH3. Então, esta minha reação química, ela possui como reagente um gás nitrogênio, um gás hidrogênio e um gás amônia. Então, nessa minha equação química aqui, eu tenho quantidades diferentes de átomos, Nos meus reagentes, eu possuo 2 nitrogênios, que é uma molécula do gás de nitrogênio, e no meu produto, um átomo de nitrogênio. De forma semelhante, eu tenho 2 hidrogênios nos meus reagentes e 3 nitrogênios nos meus produtos. Então, como eu consigo resolver isso? Eu vou ter que acrescentar mais um nitrogênio, não é isso? Então, como eu acrescento mais um nitrogênio? Acrescentando mais
uma molécula de gás de nitrogênio. Então, agora eu tenho 2 nitrogênios e 2 nitrogênios. Mais eu tenho 2 hidrogênios e agora eu tenho 3 mais 3, 6 hidrogênios. Então, como é que eu resolvo isso? Eu vou precisar colocar mais moléculas de gás hidrogênio aqui. 4 não resolve o problema. 3 moléculas resolve. Eu tenho 6 átomos de hidrogênio aqui. Então, eu posso colocar escrito a minha equação química da seguinte forma. N2 gasoso mais 3 H2 também gasoso, formando 2 NH3 também gasoso. Certo? Então, como aqui só tem uma molécula, eu não preciso colocar uma aqui na frente do gás de nitrogênio. O gás hidrogênio eu tenho 3 moléculas, certo? E amônia eu tenho 2 moléculas. Esses números que aparecem na frente das minhas substâncias, das minhas fórmulas químicas, eu chamo eles de coeficientes, certo? Então, isso daqui estequiométrico. Porque esse coeficiente estequiométrico, ele vai me dar a minha proporcionalidade entre os meus átomos, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Então, em resumo, nós temos que o número total de átomos dos reagentes é igual ao número total de átomos dos produtos. Sempre o número total de átomos dos reagentes deve ser igual ao número dos átomos dos produtos. E nessa condição, nós dizemos que a equação química está balanceada. Certo? Então, o nosso primeiro exemplo, ele retrata aqui, sendo que desenhado de uma forma menos elegante do que a nossa. Então, como eu já falei, os números colocados na frente de cada substância são chamados, designados de coeficientes estequiométricos. E eles indicam a quantidade de substâncias participantes da equação.